Paz do Senhor, amém? A todos que estão me assistindo nesse momento. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a parábola do trigo e do joio que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 30. E sem muita demora, nós vamos ler agora a palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo junto com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Bom, aqui está falando de que o reino do céu seria semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. E aqui está falando que esse homem seria um pai de família e ele teria servos, como está escrito no versículo 27. Esse homem, ele semeou boa semente no campo para que crescesse o quê? Trigo. Só que veio um inimigo e semeou o joio ali naquele lugar. Bom, nós podemos entender que esse inimigo seja o próprio diabo. Por quê? Toda vez que Jesus Cristo fala de parábolas, são coisas do céu em que ele faz uma comparação com as coisas da terra para fazer a gente entender. E aí, quando se fala de joio e de trigo, se trata do mundo atual. Porque o trigo é a igreja. O joio são os inimigos da igreja. Podemos dizer que joio também seria aquelas pessoas infiltradas na igreja, que na verdade servem somente para fazer mal, professar mentiras e contendas. A congregação se divide. Nós sabemos que reino que está dividido não subsistirá e não durará muito tempo. Os servos desse homem, que seria também até mesmo pai de família, teria esposa e filhos, disseram para ele se ele poderia retirar o joio dali, se eles poderiam retirar. Eles perguntaram: você não semeou sementes boas ali naquele lugar? Por que tem joio lá? E aí ele disse que talvez o inimigo tenha feito isso, ou seja, o próprio diabo, que no caso seria o diabo agora no mundo atual, tentando fazer divisões na casa de Deus, usando pessoas que não têm uma verdadeira comunhão, não têm encontro com Deus. Ele usa essas pessoas. Essas pessoas seriam também esse joio. Os joios são todos aqueles que não têm a presença de Deus, para dizer de uma forma mais básica e resumida. E então, o que acontece? Os servos depois deram essa ideia de que se arrancasse o joio de lá, porém não tem como, porque se for arrancado o joio de lá, o trigo pode ir junto. Então, é melhor que os dois cresçam juntos, para que quando estiverem grandes, fiquem mais fáceis de ser arrancados. No versículo 29 está escrito: Não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. E aí o que acontece? E no versículo 30 está escrito que é para juntos os dois, o trigo e o joio crescerem juntos, para que na hora da ceifa fosse feita a divisão. Isso porque na verdade era para estar somente o trigo lá. Mas o inimigo, que é o diabo, lançou uma semente de forma que crescesse joio. E então, depois vem uma ideia muito estranha, em que como se a palavra estivesse se contradizendo, mas na verdade não é. Isso porque quando a palavra do Senhor diz: colhei primeiro o joio, não quer dizer que o joio vai ser o primeiro a ser retirado da terra. Até porque isso seria uma contradição com as histórias
comprovadas na Bíblia de que haverá o arrebatamento da igreja, em que a igreja será levada da terra para o céu, de forma que fique somente o joio aqui na terra. E aqui está falando, colhei primeiro o joio, mas vamos entender isso direito. Por quê? Aqui está escrito, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Ou seja, o joio não vai ser queimado direto. O joio vai ser primeiro colocado em molho. Aqui está escrito, atai-o em molhos para o queimar. Ainda não vai ser queimado. Ou seja, o joio vai continuar na terra por 7 anos. Isso porque haverá a tribulação e a grande tribulação. Alguns dizem que depois da tribulação vai ser o arrebatamento da igreja. Alguns dizem antes. Ou seja, pode restar 7 anos, pode restar 3,5 para o joio. Não importa, importa que nós estejamos preparados. Mas quando se fala do trigo, fala, ajuntai no meu celeiro. Ou seja, o trigo vai direto para o celeiro. O joio não vai direto. Essa que é a ideia. O joio não vai direto para ser queimado, mas ele vai ser colocado em molhos, para que depois ele seja queimado. Então aqui, em vez de ser uma contradição, é mais uma prova. O arrebatamento da igreja irá acontecer em breve. Então, de forma resumida, simplesmente, a igreja vai ser arrebatada da terra. Logo depois, as pessoas que não estavam em comunhão perfeita com Deus ficarão aqui na terra por mais um tempo, e essas pessoas são o joio. Mas uma coisa que eu ainda não citei é que o joio também pode se transformar em trigo. Mas aqui na palavra do Senhor está falando que o joio simplesmente vai ser colocado em molhos para ser queimado. Como é que o joio pode virar trigo? Isso é no sentido de que as pessoas que não estão em perfeita comunhão com Deus podem se reconciliar, podem aceitar a Jesus Cristo novamente. Ou seja, pela pregação do Evangelho, a pessoa se afastou, mas ela pode voltar. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu agradeço você por estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.